Você acredita na vida em outros planetas? Bom, há quem pense que eles estão só à espera do melhor momento para chegar até aqui. Mas tem gente que tem certeza de que seres extraterrestres já estão sim entre nós. Casos famosos são conhecidos no mundo inteiro e os cientistas estão cada vez mais interessados em aprofundar as pesquisas. Uma imensidão de galáxias. Contatos imediatos, realidade ou fantasia? O que dizem os cientistas sobre as mensagens enviadas por um dos mais discutidos extraterrestres? O ser humano é fascinado pelos mistérios. E o que fascina a mente humana é buscar no desconhecido algo que nós possamos tentar entender. Quem não deseja entender o universo? Há vida em outros planetas ou estamos sós? Esse museu não tem a finalidade de provar a existência ou não de extraterrestres. Aqui, nós simplesmente contamos a história e guardamos essa história para o nosso visitante quando está junto com a gente. O pesquisador paulista Leonardo Martins também ouve muitas dessas histórias. Todo tipo de pessoa relata essas experiências. Então você vai encontrar desde pessoas mais simples, analfabetas ou de nível socioeconômico baixo, até pessoas com altíssima escolaridade e nível socioeconômico elevado. Variam desde o avistamento de luzes distantes até situações onde a pessoa dá detalhes de naves ou de seres que deixaram marcas no solo. Quem não lembra do filme Sinais, onde um ser estranho aparece numa festa infantil em Passo Fundo? Os estudiosos já descreveram pelo menos 80 raças de extraterrestres e dizem que a cada dia 3 naves são vistas em algum lugar do planeta. Se alguns extraterrestres tentariam se esconder, outros estariam fazendo questão de se comunicar. É o que dizem os ufólogos que acreditam neste ser. Ele se apresenta como Ashtar Sheran e manda mensagens que seriam recebidas pela intuição de médiums. As pessoas dizem que ele é um ser comandante de uma frota imensa de naves, que ele teria carne e osso, seria uma entidade física mesmo. Eu já conheço um grupo de contatados que diz que Ashtar Sheran nem é um ser. Na verdade, esse é um posto de comando e há vários Ashtar Sheran. O que a gente pode dizer, no mínimo, é que Ashtar Sheran é um produto do nosso tempo. Vídeos, fotografias, relatos, verdade, imaginação. Arthur Berlet morreu há 19 anos. Depois de sofrer com críticas, os filhos não querem mais falar sobre o assunto. Mas muitos ainda não desistiram das respostas. Our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? I want you to open your mind. Open your mind to the possibility that one day we will make contact with an intelligent civilization in outer space that could be thousands, millions of years ahead of us in technology. Let me make a prediction, and that is sometime by mid-century, we might make contact with an intelligent civilization in outer space. Luzes desconhecidas.
objetos e formas foram observados nos céus por milhares de anos. Os antigos deixaram em suas pinturas e esculturas o que eles viram. Ao contrário de tempos anteriores, hoje procuramos respostas científicas para a maioria de nossas perguntas sobre a vida no universo. O mundo tornou-se mais materialista do que espiritualista, e assim nossas necessidades espirituais não são amplamente atendidas. A ufologia é a substituta da religião. A ufologia é o estudo de objetos voadores não identificados, também conhecidos como OVNIs. Um dos mais famosos pesquisadores de OVNIs de todos os tempos, Jacques Vallée, escreveu que a sociedade está sendo transformada pelo avistamento de OVNIs. A crença na realidade dos OVNIs está se espalhando rapidamente em todos os níveis da sociedade e em todo o mundo. Livros e periódicos aparecem em um ritmo cada vez maior. Documentários e grandes filmes estão sendo feitos agora por jovens da geração OVNI. Homens e mulheres jovens que nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial e que cresceram com histórias de discos voadores e que estão em posições influentes na mídia. Pesquisas afirmam que 20 milhões de norte-americanos já viram um OVNI e mais de 4 milhões afirmam terem sido abduzidos fisicamente por alienígenas. Pode uma porcentagem tão grande da população estar delirando? Onde há fumaça, há fogo. Pois é, algo realmente está acontecendo. No livro Life Itself, Crick propôs que alguma forma de vida primordial foi semeada na Terra por alienígenas em naves espaciais há bilhões de anos. Assim como Crick, biólogos hoje em dia também dizem que foram os aliens que semearam a vida na Terra. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Talvez o aspecto mais controverso da ufologia é a afirmação de que pessoas estão sendo abduzidas por alienígenas. O psiquiatra de Harvard, Dr. John Mack, ganhador do prêmio Pulitzer, depois de estudar o fenômeno UFO, ficou convencido de que essas experiências são reais. Mack, what does this all mean? What is all of this, you know, the book where you talk to hundreds of patients and describe in detail what they say they have experienced, you with your credentials coming from Harvard, what do you think this all means? So when I heard of it, hundreds of thousands of people all over the country, from various polls, we know maybe even millions of people have had very similar experiences. They don't know each other. The details that they're describing were not in the media. They have nothing to gain by it. They feel ashamed about it. That's number one. When I also heard that this was occurring in children as young as 2 or 3 years old, that ruled out personality explanations. It's associated with UFOs independently observed by witnesses, by media, by neighbors,
It's also associated with physical findings and, as said before, the people, when examined, are not psychiatrically disturbed. So the only thing that behaves like that is real experience. Yeah, you say that it's Dreams trauma, that it's trauma. It's traumatic. Real experiences are the only thing that occurs like that. Psychosis isn't like that. Madness is not like that. Dreams are not like that. Fantasy is not like that. Now, if these are real experiences, what is going on? Pesquisas e enquetes afirmam que até 4 milhões de cidadãos norte-americanos afirmam terem sido abduzidos por alienígenas e 20 milhões dizem já terem visto um OVNI. Então, o que está acontecendo? Algo interessante nos casos de abduções é que eles seguem certos padrões. A experiência geralmente acontece à noite, quando um indivíduo, ou às vezes em grupo, está dirigindo um carro, sentado em casa ou dormindo na cama. Daí ele vê uma luz, ou um OVNI, ou até uma sombra que aparece por perto. Esta é, frequentemente, a última lembrança do abduzido. Uma vez na nave, os abduzidos geralmente são despidos e colocados em uma mesa de exame. Muitas vezes seus olhos ou corpos são escaneados, ovos e esperma são removidos da vítima e às vezes os abduzidos são forçados a ter relações sexuais. Nesta fase, os alienígenas dão aulas para os abduzidos. Eles usam métodos telepáticos e às vezes comunicam as razões das suas atividades, ou dizem ao abduzido que eles foram escolhidos para uma missão. Os alienígenas geralmente dizem para os abduzidos esquecerem a experiência. Depois de voltar, geralmente o abduzido não tem nenhuma lembrança consciente do evento da abdução, mas eles sofrem efeitos da abdução durante semanas ou até anos. Os efeitos físicos incluem náusea e dor em várias partes do corpo. Além disso, pesquisas mostram que a maioria dos abduzidos desenvolvem um interesse em participar de religiões ocultistas, místicas, New Age. Muitos abduzidos relatam que os aliens dizem o seguinte, que eles nos criaram por meio do DNA, que eles nos guiarão no próximo passo evolutivo, que a Terra será destruída se eles não mudarem a humanidade, que eles são mais avançados do que nós tecnologicamente e espiritualmente e que são nossos benfeitores. Antes de nos permitirmos acreditar na benevolência da interação alienígena, devemos perguntar: os seres evoluídos precisam usar a sombra da noite para realizar boas ações? Eles precisam nos paralisar e nos tornar impotentes para resistir? Os anjos precisam roubar nossos fetos? Eles precisam manipular os genitais dos nossos filhos e sondar nossos retos? Vários grupos de pessoas relatam abduções, mas tem um grupo de pessoas que, de modo geral, não é abduzido: os cristãos. Parece que os aliens não gostam de cristãos devotos. E tem um caso bem curioso nessa questão: o caso de Bill D. A abdução de Bill D começou como a maioria das abduções. No início da noite, ele viu algumas luzes sobre uma floresta através da janela da sua sala de estar. Ele assumiu que era um helicóptero da polícia em busca de traficantes de drogas ou coisa assim. O que quer que fosse, isso agitou os cachorros dele. Bill foi para a cama. Ele estava deitado na cama e acordado pelos cachorros latindo. Bill ficou paralisado. Ele não conseguia gritar. Ele não via nada além de algo cinza esbranquiçado, como uma neblina. Ele sentiu que alguém ou alguma coisa estava no seu quarto. A próxima coisa que ele sentiu é que estava levitando acima da sua cama. Ele então teve a sensação de estar sendo suspenso pelo que parecia ser uma viga inserida no seu reto. A essa altura, ele estava com muito medo, terror, mas não conseguia gritar. O trecho a seguir é de uma entrevista de Bill. Eu achava que estava tendo uma experiência satânica, que o demônio me segurou e empurrou um poste no meu reto e me segurou no ar. Tão desamparado, eu não pude fazer nada.
Eu disse, Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus, Jesus, Jesus. Quando o fiz, havia um sentimento, ou um som, ou algo que, ou as minhas palavras que eu pensava, ou as palavras que eu tinha tentado dizer, ou o que quer que seja, machucou o que quer que estivesse me segurando no ar nesta viga. E eu senti que ele foi retirado, e eu caí. Eu bati na cama, porque era como se eu tivesse sido jogado de volta na cama. Eu realmente não posso dizer, mas quando o fiz, minha esposa acordou e perguntou por que eu estava pulando na cama. Became paralyzed, and the entity, or whatever it was that was doing this to me, was laughing at me, and I was so afraid. I didn't know what to do. I can't remember whether I said, Jesus, 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 or Jesus help me, but at that instant, my experience stopped, and I hit the bed, which woke my wife up, and she asked me what I was doing jumping on the bed. Foi a primeira vez que investigadores experientes de abdução ouviram falar que uma abdução foi parada. E isso foi feito apenas invocando o nome de Jesus. Muitos pesquisadores já tinham reconhecido a natureza espiritual das abduções. Talvez o pesquisador mais reconhecido sobre ufologia seja o PhD Jacques Vallée. Depois de décadas de estudo, Vallée chegou à conclusão que a experiência das abduções é real, mas que acontecem em outra dimensão. Wes Clarke, do grupo de pesquisa CE4 sobre abduções, diz: à medida que o número de casos foi coletado, os dados mostraram que, em todos os casos em que a vítima sabia invocar o nome de Jesus Cristo, o evento parou. Ponto. A evidência estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Essa informação foi divulgada no The Flying Saucer Review, o maior jornal sobre OVNIs do mundo. Muitas pessoas relatando que as abduções foram interrompidas quando usaram o nome de Jesus Cristo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Os pesquisadores Jordan e Clark, do CE4, esse grupo que estuda a abdução, não eram cristãos, mas passaram a ler a Bíblia. Aos poucos, as coisas ficaram claras para eles. Eles começaram a entender, assim como Jacques Vallée dizia, que as abduções eram experiências espirituais por natureza e se assemelhavam bastante a relatos antigos e descrições do que a Bíblia chama de demônios. John Kell, um dos ufólogos mais respeitados do mundo, diz: os OVNIs não parecem existir como objetos tangíveis e manufaturados. Eles não estão em conformidade com as leis naturais do nosso ambiente. Eles parecem nada mais do que transmogrificações, adaptando-se às nossas habilidades de entendê-los. Os milhares de contatos com as entidades indicam que eles são mentirosos e artistas. As manifestações dos OVNIs parecem ser, em geral, apenas pequenas variações do fenômeno demonológico antigo. O oficialismo pode achar que, se os ignorarmos por tempo suficiente, eles irão embora todos juntos, assumindo seu lugar com os mitos dos vampiros da Idade Média. Olha que interessante, ufólogos que não são cristãos e até mesmo céticos chegaram à conclusão que as abduções alienígenas modernas são muito parecidas com os antigos relatos de demônios. A demonologia não é apenas mais uma coisa de maluco. É o antigo e acadêmico estudo dos monstros e demônios que aparentemente coexistiram com o homem ao longo da história. Milhares de livros foram escritos sobre o assunto. Muitos desses livros eram escritos por clérigos, cientistas e estudiosos, e um número incontável de eventos demoníacos bem documentados está prontamente disponível para todo pesquisador. As manifestações e ocorrências descritas nesta vasta literatura são similares, se não inteiramente idênticas, ao fenômeno OVNI. Vítimas de demonomania, possessão, sofrem os mesmos sintomas médicos e emocionais que das pessoas abduzidas. O diabo e seus demônios podem, de acordo com a literatura, se manifestar
em quase qualquer forma e podem imitar fisicamente qualquer coisa, desde anjos até monstros horripilantes com olhos brilhantes. Objetos e entidades estranhas se materializam e se desmaterializam nessas histórias, assim como os OVNIs e seus esplêndidos ocupantes aparecem e desaparecem, atravessam paredes e realizam outras proezas sobrenaturais. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A Bíblia descreve uma batalha espiritual, mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O cristão nascido de novo aplica princípios bíblicos cristãos na sua vida diária e procura uma realidade espiritual além do mundo ao seu redor. Devido a esse discernimento, o cristão nascido de novo consideraria as abduções como ataques espirituais demoníacos e resolveria esse problema através da autoridade do nome de Jesus. A ex-abduzida Virginia Whitmer, que interrompeu as abduções em nome de Jesus, disse: "Eu me interessei por práticas ocultistas, fiz uma tentativa infantil de feitiçaria, participei de sessões na infância e como adolescente experimentei meditação. Durante todas essas experiências e muitas outras, acredito que Deus nunca me abandonou. Eu chorei tremendamente, mas Ele nunca me abandonou. Os encontros com alienígenas foram a última coisa em minha mente em 1987. Eu não pensava no meu envolvimento com o oculto durante anos e considerava só uma brincadeira de criança." Mas afinal de contas, por que os aliens têm tanto medo do nome de Jesus? Por que os aliens são expulsos quando se usa o nome de Jesus? Segundo a Bíblia, que tipo de ser é expulso quando se usa o nome de Jesus? Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Muitos abduzidos se recusam a acreditar que alienígenas são demônios. O autor New Age e abduzido Whitley Strieber escreve: "Até agora, a palavra demônio nunca havia sido usada entre os cientistas e médicos que estavam trabalhando comigo. E por que deveria ser usada? Nós estávamos além dessas coisas. Éramos um grupo de ateus e agnósticos sofisticados demais para nos preocuparmos com ideias tão arcaicas quanto demônios e anjos." O renomado ufologista e arqueólogo Dr. Clifford Wilson é apenas um dos vários que apontam como entidades demoníacas como Astaroth continuam aparecendo na literatura alienígena, assim como em textos antigos. John Kell, um dos ufólogos mais respeitados do mundo, também observou isso e disse: "Milhares de médiums têm recebido montanhas de mensagens de Ashtar nos últimos anos. Ashtar não é nova. Variações desse nome, como Astaroth, Asha, Asharoth, etc., aparecem na literatura demoníaca ao longo da história. O Ashtar estava há muito tempo posando como deuses e demônios variados. E agora, na fase moderna, como um astronauta glorioso." As religiões New Age, que falam em vibrações, comunicação com seres evoluídos de outros planetas, tão somente realizam as mesmas práticas antigas oriundas do paganismo. Não são coisas novas, apenas com uma outra roupagem. Tem raízes no budismo, o shintoísmo, o hinduísmo, o taoísmo, o animismo e a maioria das outras religiões místicas orientais.
Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pela natureza dos avistamentos de OVNIs e das abduções alienígenas, temos que perceber que essas entidades não são ETs físicos reais de outros planetas, mas sim seres de outra dimensão, tal como dito por Vallée Kell e tantos outros pesquisadores que tiveram a mesma conclusão. E para somar, a Bíblia adverte que nós não devemos entrar em contato com eles. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. No passado, as visões tradicionais cristãs levaram muitos a entender e acreditar que havia uma dimensão espiritual em nossa existência. Mas o evolucionismo, mascarado como ciência moderna, agora avança na crença de que a matéria é tudo o que existe, tudo o que existiu e tudo o que existirá, e que os aliens surgiram numa sopa primordial e semearam a vida aqui na Terra há bilhões de anos. Tudo isso é um grande engano. Abra seu olho, fique atento e prepare-se. Após 50 anos da era moderna OVNI, temos literalmente milhões de relatos de testemunhas oculares, centenas de fotografias e, nos últimos anos, muitos exemplos de documentação em vídeo, mas ainda não temos uma única prova física, apesar de milhares de testemunhas oculares relatadas ao longo dos anos. Isto sugere que não se trata de manifestações físicas, mas sim espirituais. O que estamos vendo é impressionante. Não apenas médiuns, espíritas, psíquicos, yogis e malucos, mas agora os cientistas de ponta tentam contatar seres espirituais que eles acreditam serem entidades altamente evoluídas, divinas, com grande conhecimento e mais poderes do que os humanos possuem. É preciso pouco discernimento para perceber que tentativas de contatar entidades não físicas abrem a porta para todos os tipos de engano satânico. Porém, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu vou dizer-lhes que os OVNIs são reais? Não. Vou dizer-lhes que não são? Não. Não importa se eles existem ou não. Alguma coisa muito real está acontecendo a milhões de pessoas, e isso importa. Deixe-me dizer mais uma vez. A questão aqui não é se os discos existem ou não. Quer eles existam ou não, algo está acontecendo. Pessoas são envolvidas com alguma coisa, quer seja real ou irreal. Pessoas estão deixando a vida mudar completamente por causa dos OVNIs. Pessoas estão fazendo dos OVNIs uma religião. Pessoas estão esquentando a cabeça, estão perdendo o juízo por causa dos OVNIs. Pessoas estão sendo feridas por OVNIs. Pessoas estão sendo controladas por OVNIs. Precisamos parar de discutir se elas os estão vendo ou não. Se estão viajando neles ou não. Ou se estão dizendo a verdade ou não. E prosseguirmos com o esforço de descobrirmos, se pudermos, a fonte do fenômeno. Isso precisamos desesperadamente saber. Não estaremos sendo ingênuos se reconhecermos que algo está acontecendo. Temos aqui um grande número de inteligências extraterrestres criadas para habitar no céu, mas que estão agora operando aqui nesta Terra. E elas têm a vantagem de poderem trabalhar invisivelmente, escondidas de todos nós. E embora banidas para o nosso planeta, elas ainda têm a mente brilhante dos anjos. Sabem mais sobre tecnologia do que os homens jamais sonharam. E têm poder sobrenatural. Jesus nos alertou que neste final dos tempos nosso planeta ficaria repleto de falsos profetas e falsos milagres. Ele disse em Mateus 24, versículo 24, observem bem o que diz, portanto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas,
e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, notem, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você notou? Prodígios para enganar. Quer os discos existam ou não, milhões de pessoas que estão envolvidas com eles estão sendo ameaçadas. Elas estão fazendo deles uma religião. E quer Satanás esteja originando o fenômeno ou não, ele certamente está explorando a situação ao máximo. Mas discos são avistados em áreas isoladas e tarde da noite, sugerindo que os OVNIs ou seus ocupantes geralmente preferem manter sua atividade em segredo. E não é preciso muita coisa para ver que o fenômeno não é natural, mas sobrenatural. O estudo dos intermináveis aparecimentos dos OVNIs não é muito produtivo. Existem livros cheios deles. E livros cheios de mensagens que supostamente vieram deles. Mas elas são repetitivas e são tremendamente entediantes. É muito melhor estudar o povo que avista essas coisas. As pessoas que têm contato com elas são as pessoas, meu amigo, que importam. Esses milhões de pessoas de todos os tipos de vida, de todas as profissões, essas pessoas não estão mentindo. Ora, elas podem ser vítimas de mentiras, mas elas estão descrevendo o que viram e o que aconteceu e o que lhes foi dito do modo mais sincero possível. Coisas estranhas acontecem às pessoas que veem esses objetos incríveis no céu. Coisas estranhas acontecem a elas, eu disse, especialmente pessoas que não têm mais, as pessoas que não têm mais contato com eles. Suas vidas tornam-se muito cedo uma série de experiências bizarras. Elas são atormentadas por pesadelos. Elas veem aparições assustadoras. Logo após o primeiro contato, a personalidade pode começar a se deteriorar. E a deterioração pode ser total. Paranoia, esquizofrenia e até suicídio têm ocorrido. Mas isso não quer dizer que a pessoa que vê um OVNI é louca, de modo algum. Mas se o envolvimento não for interrompido, ele ou ela pode ser levado à loucura pelo fenômeno. Mexer com OVNIs pode ser extremamente perigoso. Até pesquisadores sérios correm grandes riscos. Sabe, o conflito entre Cristo e Satanás não é folclore. É real. Os demônios são reais. E os demônios são traiçoeiros. Estamos lidando aqui com inteligências que são capazes de alterar a percepção e produzir estados paranormais de consciência. São capazes de alterar o senso de realidade do observador. Poderosas imagens são projetadas na mente com o propósito de alterar as crenças do indivíduo, fazendo dele um instrumento do sistema do engano. Isto talvez explique os relatos dos contactadores sendo raptados e levados a bordo de um OVNI. Ora, isto talvez explique porque as histórias de rapto são tão parecidas. Estamos lidando não apenas com hipnose, mas com o implante de pensamento. A pessoa se lembra do que a entidade que controla sua mente quiser que ela se lembre. É provável que esses contactados jamais estiveram a bordo de um disco voador. Lembre-se de que essas entidades são capazes de manipular a mente e induzir um estado de transe. Se você pudesse encontrar um contactado no momento de sua alegada experiência de rapto, você iria encontrá-lo em pé, paralisado ao lado do seu carro ou no acostamento da estrada. Ele não foi a parte alguma. O que aconteceu com ele aconteceu somente em sua mente. Foi implantado ali. Você começa a ver quão perigoso pode ser qualquer envolvimento com discos voadores. Os OVNIs vão para onde eles quiserem e quando eles quiserem. Eles seguem seu caminho, nos deslumbrando com seu comportamento inconsistente, nos exasperando com suas manobras ilusórias, nos levando à loucura com suas brincadeiras cruéis. O verdadeiro objetivo é alterar a crença e o comportamento e fazer do contactado um instrumento do sistema. Os demônios são grandes mentirosos, sabe? Assim como as entidades dos OVNIs. O que essas entidades enganosas querem? Qual é o propósito de toda essa propaganda no mundo inteiro? A que isso tudo nos conduz? Talvez estejamos prontos agora para a pergunta: os OVNIs existem, afinal? Evidentemente, eles não existem do modo como um livro e uma casa e um avião existem. Mas o fenômeno, sem dúvida, o fenômeno existe. E o sábio é todo aquele que conhece, ou pelo menos suspeita,
quem são eles e os deixa para lá.